Olá a todos, estou mais uma vez aqui a convite do Padre Mário para poder falar com vocês hoje e seguir os estudos bíblicos, da forma como está sendo feita já há algum tempo, desde o mês de setembro, né, que a gente está tendo esses estudos bíblicos com a Paróquia Cristo Bom Pastor, e hoje eu vim tratar com vocês aqui para a gente estudar um pouquinho sobre o Evangelho de João, o Evangelho segundo João. Vocês já tiveram os vídeos que trataram dos evangelhos sinóticos, e agora nós temos aí o quarto evangelho, o Evangelho de São João, que é o evangelho que nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre ele. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para a gente ver juntos. Bom, o Evangelho de João, hoje que a gente vai estudar um pouquinho. Vamos começar os nossos estudos fazendo uma recapitulação daquilo que a gente conversou, que vocês já viram sobre os evangelhos sinóticos. Nós sabemos que a nossa Bíblia conta com 4 evangelhos, sendo eles o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa sequência disposta na Bíblia. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles, como apresentam certas semelhanças na narrativa, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Diferentemente do evangelho de João, que é um evangelho essencialmente singular. Ele é um evangelho diferente, que ele conta com uma narrativa que não segue as mesmas narrativas trazidas pelos evangelhos sinóticos, e por isso nós tratamos ele fora do contexto dos evangelhos sinóticos. E tem alguns destaques que eu coloquei aí para vocês, que ele se destaca por várias coisas. Entre elas, as narrativas são diferentes, como eu disse para vocês, elas não são encontradas nos demais evangelhos. E aí eu posso trazer para vocês e lembrá-los, por exemplo, das bodas de Caná, que são encontradas somente no Evangelho de João, a narrativa do encontro de Jesus com Nicodemos, a ressurreição de Lázaro. Essas são algumas delas que, só para vocês lembrarem e para retomar o exercício de lembrar aquilo que traz essa singularidade do Evangelho de João. Ele também tem um vocabulário e um estilo próprios do autor, a forma de descrever o ministério público de Jesus, inclusive o modo da cronologia dos fatos e dos acontecimentos são diferentes, bem diferenciadas dos evangelhos sinóticos. Então, por isso, a gente trata ele à parte, né? Vamos seguir. Bom, vamos começar falando um pouquinho da tradição joanina, que é aquela tradição que veio a partir dos ensinamentos de Jesus em João e João para a sua comunidade. Os escritos joaninos, eles são compostos pelo Evangelho segundo João, que é esse objeto do nosso estudo hoje, e as 3 cartas que trazem o seu nome, e mais o livro do Apocalipse. Então, nós temos aí, na tradição joanina, nós temos, além do Evangelho também, nós temos as suas cartas e o livro do Apocalipse. Firmou-se na sequência do aparecimento dos textos de Paulo de Tarso, então nós sabemos que os escritos de João, eles foram posteriores, eles se deram depois dos escritos paulinos, e surgiram na época da perseguição dos cristãos em Jerusalém, e a gente percebe isso através dos relatos e da simbologia trazida principalmente no livro do Apocalipse. O contexto em que nasce o Evangelho de João. João é o autor do 4º Evangelho, e é aquele Jesus, aquele discípulo que Jesus muito amava, que ele mesmo se define no Evangelho como discípulo que Jesus amava. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que também era discípulo de Jesus,
Certamente pertenceu ao grupo dos seguidores mais próximo de Jesus, que eram seus apóstolos, sendo provavelmente o mais novo do grupo dos 12. De fato, o Evangelho o mostra presente na última ceia, o mostra aos pés da cruz, na manhã da ressurreição, quando descobrem o túmulo vazio, numa das aparições de Jesus ressuscitado no mar da Galileia. Então, João sempre está presente nesses momentos tão importantes para nós cristãos, momentos que Jesus definitivamente demonstrou a sua divindade, demonstrou aquela filiação divina que João faz tanta questão de ressaltar no seu evangelho. Apesar de parecer muito afetivo, João sempre próximo de Jesus nas situações da vida, mas João assume atitudes muito enérgicas na sua missão. Eu ressaltei aí o evangelho de Lucas, capítulo 9, e o de Marcos, capítulo 3. Só para a gente falar um pouquinho, o evangelho de Lucas, no capítulo 9, é aquele momento em que eles estão indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa, e aí eles passam por um dos vilarejos que eram de samaritanos, e quando passam por essa vila, por essa aldeia de samaritanos, eles ali procuram um lugar para repousar. E eles não conseguem, porque os samaritanos sabiam que eles estavam indo para Jerusalém e não queriam receber eles ali. Então, eles não conseguem pouso, e aí Tiago e João falam para Jesus assim: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos os anjos tacarem fogo e queimar essa aldeia? E aí Jesus repreende eles, Jesus fala para eles, eu imagino, né, Jesus falando para eles, vocês estão ficando loucos? Imagina, claro que não. Então, eles têm, de fato, atitudes enérgicas. E lá em Marcos, capítulo 3, fala novamente desses irmãos, João e Tiago, que Jesus até deu um apelido para eles de Boanerges, que significa filhos do trovão. Ou seja, eles eram impetuosos, eles eram, né, enérgicos na missão. O contexto em que nasce o Evangelho de João. Assim, pelo que eu estudei, pelas pesquisas e pela busca da teologia mais desse contexto histórico, o lugar onde foi escrito o Evangelho de João provavelmente foi em Éfeso, que hoje nós denominamos a atual Turquia, mais ou menos ali entre os anos de 90 a 100 depois de Cristo, do século I. Por que e para quem ele escreveu? Quando você lê o capítulo 20, versículos de 30 a 31, ele diz assim, eu vou ler para vocês, ele fala assim: a finalidade do evangelho, é assim que é intitulado o capítulo 20, versículo 30. Muitos outros sinais ainda fez Jesus na presença dos discípulos, mas não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, essa é a finalidade do Evangelho de João. É para isso que ele escreveu, para despertar, para esclarecer, iluminar e consolidar a fé na pessoa de Jesus Cristo, que para ele é o ápice e a grande importância da nossa religião cristã. O foco de João, portanto, não é a evangelização, mas o seu aprofundamento, fortalecimento e testemunho da própria fé. João escreve para todos quem? Para todos aqueles que buscam sentido para a vida em Cristo, que segundo ele é o único caminho. Então, segundo João, não existe outro caminho que não seja por Jesus Cristo. O vocábulo e o estilo do quarto evangelho. João tem um estilo interessante de falar, de escrever. Ao mesmo tempo que você lê uma palavra do evangelho de João, por exemplo, luz, vida, porta, água, pão, você percebe o sentido que nós conhecemos dessas palavras, o sentido literal, o sentido óbvio delas. Luz é luz, vida é vida, água de beber, de tomar, pão de comer,
mas ao mesmo tempo ele traz um sentido figurativo para essas palavras. Então, as palavras para João possuem dois níveis de sentido. O primeiro é o sentido óbvio, que é esse que eu acabei de falar para vocês, o sentido patente, material, aquilo para que serve aquilo. Mas no segundo momento, Jesus, através do Evangelho de João, ele aplica essa palavra a si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a porta, né? Dá-me água, eu sou água viva, na conversa com a samaritana. Então, ele transforma essas palavras para se definir, se autodefinir. E João ressalta isso ao longo do seu evangelho, conferindo, então, um outro sentido à palavra, um sentido mais profundo. E a gente vai ver isso a todo momento no Evangelho de João, aquele sentido, por exemplo, os vários sinais que nós vamos hoje perceber do Evangelho de João, quase todos esses sinais, eles são feitos onde há água, percebendo que a água realmente tem aquela simbologia da purificação, aquela simbologia da aproximação com Deus, aquela simbologia de uma nova vida. Então, a gente vai perceber muito isso hoje através do estudo do Evangelho de João. Qual que é a estrutura do Evangelho? A teologia, ela estuda e define o Evangelho e separa, divide o Evangelho de João em seções. E é o próprio texto que nos indica, o próprio texto do Evangelho dele nos indica onde é o fim, o início e onde é o fim de cada um desses trechos, porque ele mesmo divide esse Evangelho. Então fica fácil da gente também dividi-lo em 4 tópicos muito importantes. Nós temos o prólogo, que está no capítulo 1, depois nós temos o livro dos sinais, que está ali no capítulo 1, a partir do versículo 19, e ele é o livro maior, de mais versículos e capítulos, que ele vai do 1 até o 12. Depois nós temos do capítulo 13 ao 20 o livro da glória, e no final, ao final, o capítulo 21, que nós chamamos de epílogo ou de apêndice, também a gente pode ser chamado assim. Então, nós dividimos o Evangelho de João em 4 partes. A primeira parte, o prólogo. O prólogo de João era um hino cristão antigo. Este hino era empregado pelas comunidades cristãs que nasceram sob a influência de João e que foi adaptado para servir de introdução ao Evangelho. Quem nunca ouviu dizer, pessoal, quando a gente fala assim, no início era a palavra era Deus, a palavra estava em Deus. Aí a gente segue mais um pouquinho e fala assim, a palavra se tornou carne e habitou entre nós, não é? Até hoje a gente escuta esse hino cristão no início da Ave Maria, quando toca na nossa igreja matriz, ou quando a gente já ouviu, alguma vez na nossa vida nós já ouvimos esse hino antigo, né? Nele se encontram alguns dos temas centrais de João, como a palavra de Deus, a superioridade de Jesus em relação a João Batista e Moisés, a divindade de Jesus, tão proclamada, tão ressaltada por João, a divindade de Jesus. Jesus, para João, superou todas as expectativas humanas. Jesus veio como um Deus encarnado de fato. Ele sempre esteve com o Pai e ele traz a superioridade e divindade de Jesus, porque ele fala, a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne. Essa palavra, de fato, então, é quem? É Jesus. Então, ele traz essa superioridade de Jesus porque ele é o Filho de Deus. Essa divindade dele veio do próprio Deus. Além de uma alusão discreta à paixão também. Lá no capítulo 1, ele fala, 11, ele fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não acolheram. Ele também remete à pré-existência divina, que é essa que eu acabei de falar para vocês, que Jesus, antes de ser humano, Jesus já estava, ele já existia, ele já era em Deus.
Depois nós temos agora, na sequência, o livro dos sinais, que é do capítulo 1, versículo 19, ao capítulo 12, versículo 50. Então, ele inicia o livro dos sinais. Percebam que João, ele não utiliza a palavra milagre, ele utiliza a palavra sinal. Todos esses sinais. Sinais para João eram as ações concretas de Jesus que demonstravam a sua divindade e superioridade. Foram escolhidos por ele 7 sinais, cuidadosamente escolhidos por João para instruir e encorajar a fé dos leitores, que era o que ele mais desejava fazer. Então, nós vamos ver aqui um resumo de cada um deles. O primeiro foi em Caná da Galileia, durante a festa de casamento. Esse foi o primeiro sinal de Jesus, segundo João. O segundo ocorreu também em Caná da Galileia, na mesma cidade, no mesmo lugar, onde Jesus cura o filho de um oficial do rei Herodes Antipas. O terceiro sinal se dá em Jerusalém, na piscina de Betsaida, próximo ao templo, onde Jesus cura um paralítico. Só vou fazer uma observação. Percebam, cada um de vocês que está seguindo esses tópicos, vão olhando cada um desses sinais, quanto ele utilizou, cuidadosamente escolheu aqueles em que Jesus realiza os sinais pela água. O quarto sinal é aquele realizado próximo ao mar da Galileia, onde Jesus multiplica o pão por ocasião da Páscoa. O quinto sinal é a travessia do mar da Galileia rumo a Cafarnaum, onde Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. O sexto sinal trata-se da cura do cego de nascença, na piscina de Siloé, em Jerusalém. E depois, por último, o sétimo sinal, que é a ressurreição de Lázaro em Betânia. Percebam que o sinal, todos esses sinais, eles são o reflexo de uma integração entre o físico e o espiritual. O físico e o espiritual. Olha, primeiro, casamento em Caná da Galileia, faltou vinho. Faltou vinho. Ele pegou água e transformou em vinho. Aquela transformação, ela foi uma transformação para poder realizar uma forma física e satisfazer o pedido da sua mãe, ou também porque ele era amigo daquelas pessoas que estavam ali e aí queria ajudá-los a que tudo desse certo naquele momento. Mas percebam que já pararam para imaginar o quanto esse sinal de transformar a água em vinho, de fazer com que a água fosse transformada em vinho, aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus naquele momento, imaginem quantos foram transformados espiritualmente por conta desse sinal, por conta desse sentido diferente que Jesus dá. Outro, a cura do filho de um oficial do rei Herodes também. Imagina a cura física, o quanto isso não despertou curas espirituais. E na sequência a gente vê muito, e eu vou culminar lá no último sinal, que é a ressurreição de Lázaro, que é de fato o fechamento dessa integração daquilo que é físico e daquilo que é espiritual, né? Uma pessoa que retorna à vida para poder mostrar que a morte não é o fim em si mesmo, mas que nós temos algo a mais nos esperando, uma vida em Deus, uma vida com Deus, né? E aí, esses sinais, é importante também deixar claro para vocês que eles não são feitos maravilhosos, para que todos pudessem admirar Jesus Cristo. Não é esse o objetivo. João deixa claro que isso não é um feito maravilhoso para despertar a admiração das pessoas. Não, os sinais são a revelação de fato que mostram
que Jesus veio ao mundo e Jesus está no mundo e faz isso por suas obras, demonstrando a sua divindade e superioridade, demonstrando de fato que ele é o Filho de Deus. Então, não é para encantamento das pessoas, mas é porque ele de fato deveria se revelar ao mundo através das suas obras, que João chama também de sinais. Depois, na sequência, nós temos o livro da glória. Percebam que é Jesus no meio do povo, no livro dos sinais, e agora Jesus no meio dos seus, no meio dos 12. Nós temos ali uma convivência mais restrita quando a gente vem trazer o capítulo 13 ao 20, que é o livro da glória. É a catequese de Jesus com os seus apóstolos. Então, ele abre o livro da glória na semana final de Jesus, quando sua obra será revelada à plena consumação. Nós vemos aqui duas ideias que constantemente se fundem, que é o amor pelos discípulos e o retorno para o Pai. É isso que nós vemos. E aí eu trouxe aqui para vocês até duas imagens muito semelhantes, não é verdade? Uma imagem de Jesus fazendo o mesmo gesto que esse aqui, padre, faz também com os seus leigos. Então, os sinais visavam conduzir as multidões a repensarem a sua fé e a sua adesão a Deus. Já o livro da glória, ele tem um público restrito, que é o público dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. E esse livro, essa catequese que eu disse para vocês, se destina àquele grupo que já crê em Jesus e em sua glorificação na paixão que se aproxima. E aí João vem denominar essa relação, esse momento, como Jesus entre os seus. Nós podemos dividir o livro da glória em 3 partes. A última ceia e o discurso de despedida, que é maravilhoso, Jesus se despedindo dos seus discípulos. Depois nós temos a narrativa da paixão e nós temos a ressurreição de Jesus. Então nós temos aí essa divisão do livro da glória. Eu falei para vocês o discurso de despedida porque é de fato o momento mais, é um dos momentos mais bonitos do Evangelho de João, onde ele deixa aquele mandamento, onde João faz aquele mandamento de amar ao próximo ir além daquele trazido por Marcos, não é? Amar ao próximo como a ti mesmo nós temos em Marcos. Aqui João fala assim, que Jesus disse, ame o seu próximo assim como eu vos amei. Então imagine que a nossa responsabilidade de amor ao próximo, ela foi elevada a um grau máximo, porque eu tenho que amar o meu próximo assim como Cristo me ama. Perceba que isso é uma elevação máxima do amor ao próximo. E ao final, nós temos então o apêndice ou epílogo, que é o capítulo 21, do 1 ao 25, que é a aparição de Jesus junto ao lago, onde ele fala para os discípulos, lancem a rede. E aí nós temos mais 2 sentidos figurativos, do lançar a rede para pescar e do lançar a rede para continuar o caminho de lançar a rede, aquele lançar de rede que Jesus fez, continuar a lançar as redes. O pastoreio de Pedro, ele pergunta para Pedro, tu me amas? Tu me amas, tu me amas, não é? Pedro e o discípulo amado, que é também ali no versículo 20 até o 23, e este Senhor. E depois a conclusão, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Ele diz que o que ele relatou no Evangelho não se esgota ali. Muitas outras coisas foram feitas por Jesus, mas essas que estão aqui no Evangelho de João é para que nós possamos acreditar que Cristo de fato é o Filho de Deus. Ele é o único caminho e é através dele que nós vamos encontrar a felicidade deste mundo e também encontrarmos depois
à vida eterna. Então, nós temos que fazer aqui, fortalecer a nossa fé, acreditar no Filho de Deus, para podermos ser felizes aqui e no mundo que nos espera. E aí, para deixar uma mensagem para vocês, eu deixo a mensagem de João, capítulo 16, versículo 33, que é a frase preferida, a minha frase preferida do Evangelho de João, que Jesus diz o seguinte: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Que a graça de Deus nos abençoe, abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa família, a nossa vida, a nossa vocação e o nosso serviço de evangelizador. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.